Para falar rapidamente sobre o tema A Importância do Comércio Local, convidamos ao palco o empresário, advogado, professor universitário, comunicador e diretor de comunicação da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, o sempre proativo e dinâmico Ayrton Júnior, o Juninho Sinonô. Boa noite a todos. Me sinto muito honrado com o convite de vir conversar um pouquinho aqui com tanta gente especial, o pessoal aí indo já para o altar, quase chegando. Eu que geralmente sou convidado para falar no meio jurídico, sobre empreendedorismo, até para falar de humor eu já fui convidado, mas para noiva eu nunca esperava, né? Quando me chamaram, eu até fiquei ressabiado. Eu falei de duas, uma. Ou é pegadinha ou minha mãe apelou, né? Quer me desencalhar de vez, cansou de virar o Santo Antônio de cabeça para baixo e partiu por tudo ou nada. Mas o motivo que eu vim conversar com vocês aqui é um motivo muito propício à situação. Nós vamos falar sobre o comércio principalmente vinculado ao mundo, né, do comércio de noivos e noivas, né, que gira milhões e milhões de reais aí todos os anos e também cria inúmeros empregos diretos e indiretos. Então, nada mais propício do que alguém da área do comércio vir conversar com vocês. Logo eu que sempre pensei, né, que casamento em si nunca foi problema, sempre foi problema em mim. Mas quando eu cheguei aqui, vendo tanta gente bonita, deu até vontade de casar mesmo. Tomara que passe logo até o final da palestra. Antes de explicar para vocês um pouquinho sobre a importância do comércio local, eu vou contar uma historinha bem rápida, que aí vocês vão assimilar o quão importante é que a riqueza circule no nosso recinto, no nosso domicílio, na nossa região. Esse conto é um conto antigo, imagino que muita gente já deve ter ouvido, o pessoal mais antigo já deve ter ouvido esse conto. Diz que um senhor um dia chegou na cidade do interior e queria fazer uma reserva de hotel. Ele estava esperando a esposa chegar, não sabia se ela viria ou não, e queria fazer a reserva. O dono do hotel falou, sim, mas para fazer a reserva é até 4 horas, o senhor vai ter que deixar R$200. Esse moço deu os R$200, o dono do hotel fez a reserva, pegou os R$200, correu na camareira e pagou a diária da camareira. Está aqui sua diária. A camareira saiu, foi no supermercado e pagou o débito que ela tinha lá de R$200. O dono do supermercado saiu, foi no açougue e pagou os R$200. O dono do açougue, que não morava lá, não tinha casa própria, estava hospedado no hotel. O que ele fez? Pegou os R$200 e devolveu para o dono do hotel. E aí voltou o senhor 10 para as 4 e falou, olha, infelizmente eu não vou poder ficar, minha esposa não vem mais, me devolve os meus R$200. Os mesmos R$200 movimentou a economia de uma cidade inteira em menos de 2 horas. Agora vocês já pararam para pensar que se esses R$200 tivessem saído da cidade, o que poderia ter acontecido nessa corrente? Talvez a camareira não teria mais crédito, o dono do açougue não poderia mais ficar no hotel, enfim. Essa é a importância do dinheiro ficar na região. Porque a partir do momento que o dinheiro sai da região, deixa de gerar empregos, deixa de arrecadar tributos e acontece um verdadeiro efeito cascata. Muitas pessoas deixam, principalmente na área de vocês aí, de noivos, nós estamos aqui sobre o evento de noivos, deixam de contratar serviços da região, muitas vezes sob o pretexto da economia. Às vezes é mais barato contratar fora. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, qual é o custo dessa economia? Ué, Juninho, mas custo da economia? Sim. Toda vez que você deixa de comprar alguma coisa aqui, na sua região, gera um custo. Primeiro custo é o financeiro. Quanto você vai gastar para ir lá contratar ou comprar? Ah, não, aqui, carro, pneu, gasolina. Ah, não, ele traz aqui para mim. Sem contar o tempo. Qual é o valor do seu tempo de passar? Porque quem sai daqui, vamos supor, vai para Belo Horizonte, vai ficar o dia inteiro lá. Né? Só para ir e voltar, não vai gastar menos de 2 horas. Ah, não, Juninho, mas eu tenho dinheiro de sobra e isso não me incomoda, não. Tudo bem, não te incomoda. E a questão social? Porque toda vez que o dinheiro vai embora,
alguém daqui é mandado embora também. Alguém vai ficar desempregado. Muitas vezes, quando alguém fica desempregado, essa pessoa não tem outra solução a não ser a criminalidade. E a saúde? A pessoa, às vezes, não vai para a criminalidade, mas a saúde dela tende a piorar. E o seu hospital vai ficar cheio, sua cidade vai ficar violenta. E aí? Quanto custa a sua economia? Sem contar, no caso de vocês, que talvez seja o maior valor, que é o valor emocional. Já pensaram o que poderia acontecer se você ficasse largada no altar? Não pelo noivo, mas pelo buffet, pelo cerimonial. Quanto custa a sua economia? Quanto custa o seu risco? Pode escolher. Uma economia social, uma economia emocional, uma economia financeira, né? Um dos principais agentes dessa cadeia ser interrompida são os chamados cantos da sereia. Hoje, infelizmente, existem profissionais aqui da própria região que chegam e falam: ah, não, o serviço de lá é melhor, lá é mais barato. Gente, não existe almoço de graça, tá? No mercado de noivas, existem aí nos bastidores muito pagamento de comissão. Muitas vezes a pessoa está denegrindo a imagem de um profissional em prol do benefício próprio. E essa pessoa, na minha opinião, ela comete não um, mas vários crimes, porque ela corta aquele ciclo e gera todos aqueles problemas que eu já falei. Na minha opinião, eu sou um pouquinho radical, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela tinha que ser punida da forma mais severa possível. Tinha que pegar uma pessoa dessa, que faz isso somente por interesse próprio, amarrar ela, colocar num quarto escuro e colocar para ela escutar Papai Te Ama 5 dias direto, no repeat. Porque quando a pessoa interrompe o comércio, ainda mais numa época de crise como nós estamos vivendo agora, os efeitos são muito maiores do que a economia que você faz. Existe um grande ponto em comum entre os grandes países, as grandes potências e os grandes grupos econômicos, que se chama bairrismo. Bairrismo é a proteção, é a união do grupo. Quando eu falo grupo, eu me refiro a lojistas e consumidores. Nos Estados Unidos, o americano, 4 em cada 5 americanos, opta por produtos produzidos nos Estados Unidos. União Europeia, da mesma forma. Isso resulta em país forte. O país forte tem uma economia forte. Isso pode ser traduzido para a nossa região, ou qualquer região. A economia forte, em qualquer lugar, traz benefício a todos, inclusive a noiva, que vai ter, o noivo, que tende a ter um serviço qualificado à medida que se investe mais, que se gasta mais no comércio local. Eu gosto muito de dar o exemplo dos judeus. Os judeus, hoje existem no mundo 14 milhões de judeus, é muito pouco. 14 milhões diante do mundo é muito pouco. É algo em torno de 0,2% da população. Só que os judeus concentram na mão deles 2,7 trilhões de reais. Você sabe por quê? Porque judeu só compra de judeu. Judeu compra na mão de outros também, mas, se possível, judeu só compra de judeu, na mão de judeu, inclusive lucra às custas do judeu, que depois dá o troco. Isso se chama bairrismo, isso se chama proteger. Você hoje contribui para uma pessoa, paga um pouco mais caro, mas depois você recupera. Porque se houver esse elo local, a tendência é que todos se beneficiem. Tá? É uma frase piegas, mas ela realmente é real. A união faz a força. E eu digo a união dos lojistas e dos consumidores. As maiores reclamações que eu escuto é que qualidade do serviço, porque lá é melhor, e preço. Mas aí eu entendo, na minha opinião, que o comércio ele é muito maior que qualquer lojista ruim. O comércio ele é muito maior que qualquer serviço mal prestado. Você, quando tem um filho com um problema, você larga ele de lado e procura outro? O comércio é muito maior que qualquer comerciante. Se conserta o comércio se unindo força.
Hoje se tem mídias sociais, hoje se tem concorrência, hoje se tem opção de busca, desde que o dinheiro fique aqui. Você sabe por quê? Porque todo mundo que vai casar aí tem uma profissão. Imagina a grande maioria, né? Tem uma profissão e vai precisar receber de alguém. Advogado, comerciante, padeiro, pipoqueiro, enfim, você precisa de cliente. Mas como é que, inclusive, os clientes que prestam serviço para os noivos? Como o cabeleireiro vai lá na sua loja comprar, se você está gastando com o cabeleireiro de Belo Horizonte? Como que o DJ vai fazer para ir lá consumir o seu produto, para comprar o maquinário dele, se você contratou o DJ de Belo Horizonte? Isso é óbvio, é o elo, né? É a forma como a riqueza tem que girar. Vocês lembram daquela história que eu falei no inicinho, que meu tempo aqui é curto? Quando o cara chegou no hotel, o mesmo se aplica ao mundo dos noivos, né? A partir do momento que você contrata um buffet de Belo Horizonte, deixa de gerar serviço para o cabeleireiro, para o segurança, para mim. E uma hora isso com certeza vai repercutir em você. Tá certo? O maior motivo para que nós tenhamos esse bairrismo, esse protecionismo, é porque nós vivemos aqui. Nós casamos aqui. Nós vamos constituir família aqui. Os filhos de vocês vão viver aqui. Pode ir embora, mas depois ele volta. Você sabe por quê? Porque nós escolhemos aqui. Né? E é por isso, o melhor comércio, doa quem doer, custe o que custar, economize o que tiver que economizar, tem que ser aqui. Muito obrigado a todos, desejo aí um excelente casamento, e se for ter menino, vai ter aonde? Aqui.